Olá, galera, semana mais um vídeo aí no canal aí. Últimas notícias aí de Palmeiras e São Paulo, segunda semifinal aí do Paulistão, tá? Os ingressos tá muito caro aí, a galera aí da UOL aí, né? Os créditos vai estar tudo aqui embaixo pra essa rapaziada aí, Tirone Casagrande, Arnaldo Ribeiro, tá? Falando sobre os ingressos de hoje, que realmente está com um preço absurdo. Beleza, manos? Não se esquece de fortalecer, ativa o sino para ficar ligado a respeito de tudo que rola no mundo do futebol. Vamos lá. Aqui, mas voltei, estou de volta. Vocês estavam falando sobre provocações, tal, né? O que pode, o que não pode. Olha, se tiver chute na bandeirinha, ou o que quer que aconteça lá no Allianz Parque na segunda-feira, ao vivo mesmo só vai ver quem tiver bala na agulha, hein? Porque, rapaz, a Leila Pereira enfiou a faca, torceu, tirou, enfiou de novo. Olha aí, ó. Olha como tá tranquilo para ir. Gol Norte, R$ 220, é o mais barato. Superior Norte, 280. Superior Sul, 280. Superior Leste, 300. Superior Oeste, 300. Gol Sul, 340. Central Leste, 400 pratas. Central Oeste, 420. A Leila, vamos combinar que não tá mais muito aí se o cara vai poder ir no jogo ou não vai poder ir no jogo. Falta que ela enfia a faca mesmo. E vamos que vamos. E aí sempre a história, não, quer ter time bom, tem que pagar. Não é assim. Não quer ter time bom, não dá para fazer futebol com dinheiro, pouco dinheiro. Eu me entristece saber que se você não tem grana, você não vai no estádio. Ponto. Tchau. Valeu, obrigado. Assiste da TV e acabou. Hein, Casão? Por isso que o público está mudando. O público do estádio está mudando. Aquele torcedor raiz, aquele cara que é apaixonado pelo clube, aquele cara que só pode ir de vez em quando no estádio, ele escolhe o jogo, ele não está indo mais, não está escolhendo jogo nenhum, porque ele não pode pagar. Como que se coloca o ingresso mais barato, R$ 220? De R$ 220 o Palmeiras está cobrando para ver o ingresso mais barato de um jogo. Isso é um absurdo. Isso é chega a ser falta de respeito com a situação que o país vive, com o torcedor do futebol. Aquele cara que a vida é difícil, acorda cedo, trabalha o dia inteiro, ganha pouco, e aí é o único momento de prazer dele é ir no estádio, levar o filho dele no estádio para ver o time de coração. E ele não pode mais fazer isso. R$ 220, meu amigo, O mais isso barato. é absurdo. O mais barato, o mais barato. Isso é um absurdo. Eu estou falando do mais barato porque o mais barato seria a geral do Maracanã, seria a arquibancada do Pacaembu, né? Seria esses lugares que não existem mais, né? Que não existe mais. O Pacaembu antigamente tinha aqueles caras que ficavam colados na grade. Muito caro, né, assim. mano? O cara tava. Muito caro, né, velho? Muito caro. As coisas realmente estão chegando num preço absurdo, viu? Muito caro. Eu já paguei caro também, mas é porque eu peguei um mais perto ali do Maracanã quando eu fui uma vez, em 2019. O Flamengo tava voando e a diretoria do Flamengo também tava metendo a facada. 700 pau, dois ingressos, 350 cada eu paguei. Já tava de férias, né? Uma vez na vida eu tá na morte, enfim, né? Tive que pagar. Você ia pegar a bola para bater o lateral, o cara falava com você assim. O jogador subia na grade, o torcedor também subia na grade. Hoje aquele cara não pode ir no estádio. Aquele cara da geral, do Maracanã, não vai no estádio. Eu fico curioso, Arnaldo, sobre esse jogo. É claro, o Palmeiras pode ir lá amassar o São Paulo 3-0, tudo muito lindo, todo mundo vai comemorar e tal. Vai que o jogo dá aquela enroscada. A organizada principal do Palmeiras já é rompida com a Leila, né? E aí tem esse tipo de torcedor que é um outro tipo de torcedor e aqui não é preconceito, não sei o que, é como é. O cara que paga R$ 220 lá, ele não fica contente se o time não jogar nada. Ele reclama, ele xinga, ele faz o que faz. É outro perfil de torcedor para esse jogo. Olha, R$ 220, um jogo do Campeonato Paulista, seja semifinal, quer que seja, Ô, realmente Tirano, só uma falar, coisinha. tô nem Só uma aí. coisinha. O cara do 450, que é o mais caro, ele toma champanhe, né? Come alguma coisinha legal, tem café, tem garçom. E se o time perde, ele levanta e vai embora para casa. E Sim, para ele foi lá exato. assistir
como se ele fosse assistir qualquer outra coisa que ele pudesse pagar. Agora, o cara do 220, cara, vai faltar no mês o 220 para ele. Então, aí eu quero passar a bola para lá, mas antes eu quero responder aqui ao Paulo Pires, fala, vamos ser honestos, quem paga o Avante não tem esse preço. Então, meu caro Paulo Pires, quem paga o Avante tem que pagar lá todo mêsinho, o cara tem que pagar. Não é todo mundo que seja R$100 para pagar para ir para o sócio torcedor. Tem gente que não tem essa grana. Tem gente que pega R$100 todo mês o ano inteiro para ter 500 para ir num jogo uma vez quando der, talvez, se ele conseguir. Esse cara não tem grana para ficar pagando uma mensalidade de sócio-torcedor. Existe gente assim, gente. Não pensa que todo mundo pode ser sócio-torcedor na sociedade brasileira. Muito pelo contrário. Poucas pessoas podem. Tanto que, se muitas pessoas tivessem, todo mundo era. E não é assim. Esse é o ponto. Falar que não, quem é sócio-torcedor paga barato, quem é sócio-torcedor é quem tem grana para pagar. Talvez nem precisasse pagar tão barato. Esse é o meu ponto. Mas, Arnaldo, queria te ouvir. Bom, eu tenho uma opinião radical sobre essa questão. Acho que todo estádio de time grande tinha que ter pelo menos um setor popular, como nos moldes da Alemanha, né? Eu acho absurdo o que o Palmeiras faz. Acho que não vai ser sentido nesse jogo, sabe, Tironi? Aconteça o que acontecer, porque é um jogo muito específico. Existe uma rivalidade. Talvez o torcedor do Palmeiras, esse de poder aquisitivo, tenha até mais rivalidade com o São Paulo que com o Corinthians. Tem a questão do Vitor Roque, vai estar todo mundo na mesma onda positiva, a organizada, que é rompida, que está com proibição de instrumento e tudo mais, vai se juntar a outra organizada, todo mundo está na mesma, pode acreditar que mesmo com esses preços, a corrente na segunda-feira será uma corrente só. Mas isso serve para esse jogo especificamente. O invisto, aos poucos, é o torcedor de pouco poder aquisitivo do Palmeiras não conseguir ir mais ao estádio dele, ver o time dele jogar há algum tempo, inclusive com jogos com menor apelo, né? Inclusive em jogos em Barueri, quando a presidente do Palmeiras se recusa a colocar um ingresso popular. Ela trata o clube e o time como um negócio. Ela não é dona, mas é mais ou menos como se fosse, né, nessa questão da política de preço. E ela não está interessada em gente de baixo poder aquisitivo. Só a empresa dela. Né? A empresa dela que não patrocina. A empresa dela já se interessou por gente de baixo poder aquisitivo para viabilizar o negócio da empresa dela. O negócio Palmeiras ele é viabilizado por parte da torcida que tem bastante dinheiro. O pior disso, acho que o mais cruel que tem acontecido, é só você perguntar para os palmeirenses mais fiéis, digamos assim, eles não gostam dessa palavra, mas os mais assíduos, é o afastamento do torcedor do Palmeiras, inclusive das imediações do Allianz Parque, dos bares, das ruas, que tem a atmosfera mais legal do futebol paulista, em que aos poucos poder público e direção do Palmeiras vão tirando as pessoas também daquele ambiente de poder ver o jogo, aspas, do lado de fora e viver um pouco do clima, mesmo assistindo pela televisão do boteco. É uma higienização nojenta para mim o que acontece. E, para mim, um presidente de um clube de futebol popular não é um bom presidente se não se atentar para essa coisa. Hoje, o palmeirense de baixo poder aquisitivo ele vai no Allianz, quiçá num jogo de sub-20 ou do futebol feminino, com um preço de ingresso um pouco mais acessível. Olhe lá. Né? E essas coisas, depois de passar a final do Paulista, quando a gente for ver um jogo do Palmeiras, pode ser pelo Brasileiro contra, sei lá, o Sport Clube do Recife, com esse preço do ingresso, não vai encher nunca o Allianz Parque. Né? Então, eu acho que talvez a gente não sinta isso na partida de segunda pelas peculiaridades, mas o que vem sendo feito com o torcedor do Palmeiras de baixo poder aquisitivo ao longo dos últimos anos é uma baita de uma sacanagem. Falar com o Palmeiras, Vitor La Regina. Vitinho, ele tá ali na frente do CT do Palmeiras. Vitinho, o torcedor do Palmeiras só quer saber uma coisa. Hoje o Vitor Roque joga? Hoje o Vitor Roque será titular? Um abraço, meu querido.
Um abraço, Fred. Um abraço a todos que estão ligados com a gente no Globo Esporte. Palmeiras busca hoje a 6ª final seguida de Campeonato Paulista. Desde 2020 o time chega à final do Paulistão, joga em casa porque somou mais pontos que o São Paulo nesse Paulistão. E agora há pouco, aqui na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira fez um último treino com os jogadores para afinar os detalhes. E esse time que a gente vai ver na tela respondendo a tua pergunta, Fred, é a pergunta de milhões de palmeirenses. É um time do Palmeiras com retornos e esse possível reforço. Retornos de Gustavo Gomes e Piquerez, que não jogaram contra o São Bernardo, tiveram tempo para se recuperar desde então e devem jogar hoje contra o São Paulo. E no ataque, esse possível reforço do Vitor Roque, ele está apto para jogar. A gente coloca ele como favorito para começar o jogo de hoje contra o São Paulo. Se o Abel tiver mais cautela, resguardar o Vitor Roque desse jogo, o Flaco Lopes será o titular nesse ataque do Palmeiras ao lado do Facundo Torres e do Estevão. Para falar um pouco sobre esse clássico choque-rei que vale vaga na decisão, o Léo Lepre conversou com um dos jogadores do Palmeiras que tem sido símbolo desse time vitorioso dos últimos anos, o zagueiro Murilo. Vamos conferir esse bate-papo. Abel, e os seus estão atrás do tetracampeonato tradicional, aquele consecutivo, algo que aconteceu apenas uma vez em toda a história do Paulista. Foi com o Paulistano, time que já nem existe mais, lá entre 1916 e 1919. Mas este ano foi diferente. Se nos últimos 3 campeonatos o Palmeiras dominou e venceu praticamente de ponta a ponta, com a melhor campanha e o direito de decidir em casa, em 2025 a classificação esteve sob risco. A gente sempre, nos últimos 3 anos, manteve ali uma liderança e até uma sobra muito grande. Mas esse ano foi muito diferente, né? Pelo fato de ter uma semana de pré-temporada, normalmente são 15, 20 dias. Então, a gente vem pegando agora um ritmo muito bom agora fisicamente e agora vai ser muito mais fácil aí para a gente poder jogar com mais facilidade. O zagueirão fala com a propriedade de quem esteve desde o primeiro dos títulos em sequência e que veio justamente contra o rival da noite de hoje. O Palmeiras é campeão paulista de futebol. Aliás, o choque-rei recentemente tem acontecido quase sempre com tons decisivos. De 2021 para cá, foram 6 confrontos eliminatórios ou valendo taça. E o São Paulo levou a melhor em 4 deles. Acho que a gente está jogando muito, como você acabou de falar, em várias competições diferentes e está criando essa rivalidade. Estou várias vezes onde os duelos sempre são bem pegados, né? A gente gosta muito desses duelos, então a gente já sabe muito bem o que a gente tem que fazer. Na última semana, a rivalidade ganhou novos elementos. Foi desde a escolha do dia do jogo, passou pelo gramado sintético e teve até a bandeirinha de escanteio como pauta. Numa polêmica que tem Luciano como protagonista. Ao marcar no Brasileirão do ano passado, ele deu uma voadora na bandeirinha que tem o escudo do Palmeiras. Bandeirinha de escanteio? Cara, o que eu posso dizer com isso é que eu tenho que fazer o máximo ali para nem deixar ele fazer o gol para não acontecer isso. Saiu bem, né? Exatamente. Pô, tá acirrada mesmo essa rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. Caioba, Palmeiras é favorito? É um pouquinho sim. Eu acho que é um jogo muito parecido, muito igual. Agora, o Palmeiras há 5 anos chega na final do Paulista, joga em casa, ao lado do seu torcedor. O São Paulo é um time que oscila muito, né? E principalmente nos jogos fora de casa, você não sabe como ele vai se comportar, mesmo tendo um histórico favorável contra o adversário. É o seguinte, quem passa? E aí, manos, é o palpite da galera dos donos da bola aí do Neto, né? Dizendo quem passa aí de Palmeiras e São Paulo hoje às 9h45 da noite. Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras. Pra você, Marcelo Duó. Palmeiras. Pra você, Anderson. Palmeiras. Pra você, Godoy. Palmeiras. Pra você, Luiz Carlos Cortarolo. Verdão. Pra você, Jorge Nicola. Palmeiras. Monstro Jorge Nicola. Pra você, Gustavinho, filho do menininho. Palmeiras. Pra você, Vinícius Batista. Acho que dá Palmeiras nos pênaltis. Pra você, Andrei. Palmeiras. Então vamos lá, vamos de hora. Antes disso, por favor aí, o Bob. Bob, você que é do Cantagalo lá de Niterói, minha esposa, minha sogra é de Niterói, a minha sogra é de Niterói, minha esposa também de Niterói. Mostra a minha sogra lá, ali, ó, mostra. Enfim, manos, eu vou torcer pro melhor que vence, né? Enfim, só sei que acabando o jogo vai ter aqui as reações aqui dos torcedores aí, de um dos dois chorando, né, pela derrota. Rapaziada, se inscreva, deixa o like, opine aí o que vocês acham, quem passa, quem vai enfrentar o Corinthians na grande final do Paulistão, beleza?
Deixa o likezão, compartilhe, ativa o sino de vocês aí. Amanhã tem mais vídeo aí, fiquem ligados. Vamos falar com vocês a respeito ainda de Flamengo e Fluminense, né? Quarta-feira já tem jogo, tem a final do Paulistão. Enfim, vamos falar muito sobre futebol ainda, hein? Aquele abraço, valeu e é nóis. Fui, galera!